No início, não havia dor, nem fome, nem medo, nem morte. O primeiro som da existência humana foi o sopro de Deus. Um jardim escondido entre rios, um homem moldado com as próprias mãos do Criador e uma mulher formada do coração da promessa. O mundo era puro, o céu ainda tocava a terra. Mas então, uma dúvida sussurrou. Uma escolha foi feita e tudo, absolutamente tudo, desabou. Em um único instante, o vento era leve, a terra exalava vida, cada flor se abria como se sorrisse para o céu. O jardim não era apenas bonito, era sagrado. Ali, tudo obedecia a um ritmo perfeito, o pulsar da criação respondendo ao sopro do Criador. Árvores majestosas tocavam o céu, rios de águas puras cortavam o vale como veias de vida. Animais de todas as formas e cores caminhavam. Não havia predadores, não havia presas. A natureza vivia e celebrava. No centro de tudo estava o homem. Adão abriu os olhos e o primeiro rosto que viu foi o do próprio Deus. Não houve palavras, apenas presença. Ele não nasceu, ele foi formado. Não chorou, ele respirou. Não teve infância, ele já era completo. Mas algo ainda faltava. Deus o colocou no jardim, não como dono, mas como guardião. Adão podia tocar, nomear, cuidar, mas não governava sobre o que não criou. E mesmo em meio à beleza, havia uma solidão. Deus sabia. Adão também percebeu. Então o Criador fez algo novo, profundo, íntimo. Do lado de Adão, formou Eva, não da terra como ele, mas de sua própria essência. Os olhos se encontraram, e pela primeira vez na história humana, alguém viu o reflexo do amor na face de outro ser. O Éden não era apenas um jardim, era uma aliança entre Deus, o homem e a mulher. Tudo estava em harmonia, nada faltava. A paz era completa, mas também frágil, porque o amor verdadeiro só existe quando há liberdade. E onde há liberdade, existe a possibilidade da escolha, uma árvore, um limite, uma voz que diz não. Por quê? Essa é a pergunta que ecoa até hoje. O que realmente aconteceu naquele jardim? E por que aquilo ainda nos afeta tão profundamente? O tempo ainda não conhecia o pecado. Não existia dor, não havia pressa. O sol nascia em silêncio, e o entardecer era um convite à contemplação. O jardim que Deus plantou no Éden era mais do que um lugar. Era uma declaração, uma obra-prima. A união perfeita entre o céu e a terra. Ali, tudo era abundância, não havia escassez. A terra respondia à voz do Criador com gratidão. O orvalho da manhã parecia cantar, e cada folha dançava com o sopro divino. 4 rios cortavam o Éden, delineando seus limites com graça. Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Fontes inesgotáveis de vida que fluíam direto do coração da criação. Frutas coloridas pendiam das árvores como joias vivas. A cada passo, flores que nunca murchavam brotavam sob os pés de Adão. O ar era puro, não pela ausência de poluição, mas pela presença de Deus. E foi Deus quem colocou o homem naquele jardim. Adão não conquistou o Éden, não o mereceu. Recebeu-o como presente. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis 2:15. O primeiro mandamento não foi domine, foi guarde. Adão era jardineiro, não imperador. Seu papel era de cuidado, não de domínio absoluto. Cada folha em suas mãos era uma responsabilidade sagrada, e o próprio Deus o visitava, não em visões, não em sonhos, mas em presença real. Diz a Escritura que o Senhor caminhava pelo jardim na viração do dia. Imagine isso, o Criador dos céus e da terra, descendo para estar com o homem, não para repreender, mas para conversar. Não havia medo, não havia culpa, havia comunhão. Os animais
se aproximavam de Adão sem receio. Leões deitavam ao lado de servos. A serpente ainda não era inimiga. Tudo era paz. Mas o que tornava o Éden mais impressionante não era o que havia nele, era o que não havia. Não havia doenças, não havia luto, não havia mentiras, ambição, inveja ou solidão. A alma humana ali era limpa, transparente como um lago de águas claras. Adão não conhecia o que era esconder-se. Ele não precisava, seu interior estava nu, assim como seu corpo. E ambos sem vergonha, porque no Éden não havia o mal. E o bem era tudo o que existia. Mas havia algo mais profundo ainda, algo que os olhos não podiam ver, a relação entre o Criador e o ser criado. Adão não era apenas parte da criação, era feito à imagem de Deus, refletia a glória de quem o formou, era livre, mas ancorado no amor. E o jardim era a moldura dessa relação perfeita. Cada fruto era um sim divino, cada árvore um lembrete da bondade. Exceto uma. No meio do jardim, Deus plantou uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi ali que o primeiro limite foi estabelecido. Mas isso ainda está por vir. Por enquanto, voltamos os olhos para o quadro geral. O Éden não era um mito, era um santuário. E Adão, o primeiro sacerdote, cuidava do templo vivo da criação com reverência. Seu coração estava alinhado com a vontade de Deus. Não existiam perguntas não respondidas. Tudo que ele precisava estava diante dele. Nada faltava. Nenhuma dor o consumia. Nenhum medo o perseguia. E, acima de tudo, ele conhecia a Deus. Não por fé, mas por convivência. E ainda assim, o Éden, com toda a sua glória, não era o fim da história. Era o começo. E mesmo no auge da perfeição, algo sutil já se formava na linha do tempo. Uma sombra à distância. Um suspiro do livre-arbítrio. Um teste de confiança. Porque onde há amor verdadeiro, há liberdade. E onde há liberdade, há também o risco da escolha errada. Mas, até aqui, o mundo era perfeito. Assim era o Éden, antes da primeira sombra. O homem contemplava o jardim. Tudo o que seus olhos viam era perfeito. Os rios, os animais, os céus abertos. Mas mesmo cercado por tamanha beleza, havia algo que nem o Éden podia preencher. Havia silêncio dentro dele. Não o silêncio da solidão amarga, mas o vazio suave de quem foi criado para se completar em... Adão conhecia o toque da terra, o sopro de Deus, a presença do Altíssimo, mas não havia entre os animais nenhum que lhe correspondesse, nenhum que dividisse o fardo da existência com ternura e igualdade. Deus sabia. O Criador, que moldou o homem com suas próprias mãos, conhecia cada necessidade antes mesmo que o homem a reconhecesse. Então ele declarou, pela primeira vez em toda a criação, que algo não era bom. Não é bom que o homem esteja só. Naquela frase divina havia muito mais do que constatação. Havia promessa. Havia amor que prepara, que provê, que cuida. Adão adormeceu. Mas o que Deus começou naquele sono era um despertar para a humanidade. Do lado do homem, Deus extraiu mais do que osso. Ele retirou o símbolo da unidade, da intimidade e da aliança. Não veio da cabeça para que ela não governasse, nem dos pés para que fosse pisada, mas do lado, junto ao coração. Eva não nasceu do pó. Ela nasceu da promessa, foi esculpida da essência, moldada com propósito, gerada não em meio à necessidade, mas como resposta ao amor. E quando Adão a viu pela primeira vez, não havia medo, não havia estranhamento, havia reconhecimento. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ele não a viu como posse, mas como parte, como extensão de si mesmo, e ainda assim, distinta. O eu encontrou o nós, encontrou o dois. Eva era mais do que companhia, ela era o reflexo da completude, um ser com identidade própria, mas chamado à unidade. O primeiro relacionamento não foi ensinado, foi revelado.
Deus não apenas criou a mulher, ele apresentou, ele uniu, ele abençoou. E diante daquele vínculo puro, nu e santo, o mundo viu nascer algo que nunca mais seria esquecido: o amor entre homem e mulher. Não um amor corrompido por ego ou desejo, mas um amor sem medo, sem disputa, sem vergonha. Eles se olhavam e não se escondiam. Eles caminhavam juntos e não competiam. Eles falavam e não feriam. Adão não foi feito para dominar Eva. Eva não foi feita para servir Adão. Ambos foram feitos para serem um, complementares, não conflitantes, alinhados, não opostos. O mundo moderno talvez tenha esquecido essa dança, mas ali, no princípio de tudo, o relacionamento era equilíbrio. Homem e mulher foram criados para cuidar da criação, sim, mas acima de tudo, para cuidar um do outro. O primeiro vínculo humano nasceu na ausência de pecado. Foi forjado no fogo da pureza, não na fumaça da carência. E isso é o que o torna tão precioso até hoje. Talvez seja por isso que buscamos, mesmo sem perceber, um amor que cure, um amor que veja sem julgar, que toque sem ferir, que abrace sem sufocar. O Éden foi palco da origem dessa fome. Adão e Eva eram espelho de algo eterno, um relacionamento onde o amor não era escolha, era natureza. E nesse amor havia missão. Multipliquem-se, dominem a terra, cuidem juntos, construam juntos, vivam juntos. Adão já havia recebido o sopro, mas agora a vida caminhava ao seu lado. Eva não foi criada para estar atrás, nem para andar à frente, mas para estar ao lado, sempre. E ali, sob as árvores da eternidade, com o céu ainda tocando o chão, Deus viu. E viu que era muito bom, mas havia mais. Havia um limite, uma ordem, uma árvore. E se o relacionamento entre o homem e a mulher era pleno, logo seria também testado. Mas até ali, até aquele momento exato, nada havia manchado a comunhão. O amor era pleno. O vínculo era puro. A relação entre homem e mulher era como uma melodia sem dissonância. Um hino à criação. Uma celebração ao Criador. Enquanto a serpente ainda rastejava longe, Adão e Eva dançavam entre os campos da perfeição, sem saber que logo seriam provados. Você já sentiu que foi criado para algo maior, mas ainda não encontrou seu lugar? Comente aqui embaixo. De qual cidade ou país você está assistindo e se essa parte da história falou com o seu coração. Não se esqueça de curtir e se inscrever. Juntos, estamos espalhando a palavra. O amor era livre. Mas até o amor mais puro precisa de limites para permanecer vivo. No coração do Éden, entre árvores que frutificavam sem cessar, Deus havia plantado duas. A primeira era símbolo da vida eterna, a árvore da vida. A segunda, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dentre milhares de frutos, apenas um não podia ser tocado. Em meio a um mundo onde tudo era dado, apenas um gesto era proibido. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16, 17. Não era uma prisão, era proteção. O mandamento divino não veio para limitar o homem, mas para preservar sua liberdade. Deus não criou robôs, criou seres capazes de amar e, por isso mesmo, capazes de escolher. Liberdade sem limites é ilusão, e limites sem amor se tornam tirania. Mas no Éden, o limite foi dado com doçura, não com opressão. Adão recebeu essa palavra diretamente da boca de Deus. Eva, criada depois, escutou pelas palavras do homem. Mas ambos sabiam, ambos entenderam, ambos escolheriam. Porque ali estava o segredo da obediência verdadeira. Ela só é válida quando nasce da confiança. Deus não explicou os detalhes da morte, não detalhou o processo, apenas advertiu com clareza: certamente morrerás. E isso deveria bastar. Mas o coração humano,
mesmo no paraíso, já carregava em si a capacidade de duvidar. A tentação não nasce no pecado. Ela nasce no desejo de tomar para si aquilo que Deus ainda não revelou. O jardim era vasto, o alimento abundante, o amor pleno. Mas no centro havia um não necessário. Um não que mantinha Deus no lugar de Senhor e o homem no lugar de criatura. A ordem divina não era dura, era simples, mas seu significado era profundo. Obedecer a esse limite não era apenas sobre evitar a morte. Era declarar todos os dias: Tu és Deus e eu confio em Ti. Porque a verdadeira adoração começa na renúncia, no sim ao que Deus diz, mesmo quando não entendemos o porquê. Adão e Eva tinham liberdade total, tinham comunhão intensa, tinham tudo, menos a experiência do mal. E era isso que aquela árvore representava. Ela não era má em si. Era apenas a linha entre o Criador e a criatura. A fronteira sagrada onde o homem precisava parar e reconhecer: isso não me pertence. O Éden era um convite à obediência viva e não à curiosidade mortal. Mas a semente da dúvida já respirava no ar, ainda não visível, mas viva. A obediência que parecia fácil, com o tempo se tornaria alvo de questionamento. O limite, antes aceito com reverência, logo seria reavaliado com suspeita. E o que era uma cerca de amor começaria a parecer uma prisão aos olhos do desejo. É assim que a queda começa, não com desobediência direta, mas com uma redefinição sutil da ordem, com um pensamento: será que Deus realmente disse? Mas até aquele momento, a ordem permanecia firme. O limite era conhecido, a responsabilidade era clara. E o paraíso continuava em Deus. Havia dado liberdade, mas com ela confiou ao homem e à mulher o dom mais perigoso e mais divino que um ser pode carregar: a capacidade de decidir. Era isso que os tornava imagem e semelhança, e era isso que, se mal direcionado, os afastaria de quem os criou. No fundo, a árvore no centro do jardim não era apenas sobre bem e mal, era sobre confiança. Era sobre o lugar de Deus na vida dos homens. Era sobre a fé de que obedecer, mesmo sem entender, é o caminho da vida. O fruto não era venenoso, a árvore não era maldita, mas o ato de comer, esse sim, carregava a maldição, porque o que se quebrava ali não era uma regra, era um relacionamento. E Deus, que havia dado tudo, pediu apenas um sinal de amor: não toquem no que lhes pertence, mas que eu reservo como meu. Até aqui, o homem e a mulher viviam dentro dessa aliança. Cuidavam do jardim, caminhavam com Deus, se olhavam com pureza, viviam com propósito. Mas logo, muito em breve, a serpente abriria a boca e a dúvida começaria a falar. O jardim continuava em... O sol ainda banhava as árvores com luz dourada e o orvalho ainda perfumava a relva com frescor celestial. Mas algo havia entrado ali, algo que não vinha do Criador, embora fosse permitido por ele. Uma presença silenciosa, astuta, paciente, a serpente. Entre todos os animais que Deus havia criado, ela era a mais sagaz. E naquela sutileza escondia-se uma estratégia, um plano antigo, travestido de simplicidade. Ela não chegou com violência, não rugiu, não impôs. Ela falou, porque o mal raramente começa com gritos. Ele entra com sussurros. Eva estava perto da árvore proibida, aquela que, por ordem divina, não podia ser tocada. E ali, no ponto exato onde o limite encontrava a curiosidade, a voz soou. É verdade que Deus disse: não comam de nenhuma árvore do jardim? Era uma pergunta, mas não buscava resposta, buscava confusão. A dúvida é uma arma poderosa quando disfarçada de interesse. E foi assim que Eva, sem perceber, entrou em diálogo com a queda. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu ela.
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus diz: não comam dele, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Deus nunca dissera que tocar traria morte. Essa adição sutil mostrava algo mais profundo. A ordem já estava sendo negociada. E onde há negociação com o pecado, há enfraquecimento da fé. Então a serpente respondeu, não com dúvida, mas com negação: certamente não morrerão. Ali, naquele momento, a mentira se revelou. Mas ela não se apresentou como um mal. Ela veio vestida de revelação. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eis o veneno da serpente. A sugestão de que Deus estava escondendo algo. De que o limite imposto não era proteção, mas controle. De que o Criador tinha ciúmes do poder. De que obedecer seria viver uma vida incompleta. A tentação não foi apenas por um fruto, foi por um trono. A serpente tocou o ponto mais vulnerável da alma humana. O desejo de ser igual a Deus, sem depender de Deus. Eva olhou para a árvore. O texto diz que ela viu que o fruto era bom para se comer, agradável aos olhos e desejável para se obter sabedoria. A tentação não parecia feia, ela parecia bela, ela parecia justa, ela parecia divina. E é assim que o engano opera, não oferecendo o mal, mas apresentando o mal com aparência de bem. Eva se aproximou, suas mãos hesitaram. Por um instante, talvez tenha lembrado da ordem. Talvez tenha sentido o eco da voz de Deus em seu coração, mas o sussurro da serpente já era mais alto. O fruto estava nas mãos. E então, ela comeu. O mundo não tremeu, o céu não se abriu, não houve trovões. A natureza continuou em silêncio. Mas naquele momento exato, algo invisível foi quebrado, algo eterno se partiu. E depois, ela deu ao homem que estava com ela. E ele também comeu. A serpente não forçou, a árvore não gritou, o fruto não resistiu. Foi uma escolha, livre, pessoal, definitiva. E ali, naquele instante, a tentação havia cumprido seu ciclo. A dúvida deu lugar ao desejo. O desejo gerou a ação, e a ação trouxe a separação. A serpente não era apenas um animal. Ela carregava em si a voz de um antigo rebelde. A antiga serpente, Satanás, o acusador. Ele que, antes da criação do homem, havia sido lançado do céu por seu orgulho. E agora repetia sua história através de Eva e Adão. O mesmo desejo que o levou a cair, serei como o Altíssimo, agora estava sendo semeado no coração da humanidade. Mas o preço seria muito mais alto. A tentação parecia vitória, parecia liberdade, parecia revelação. Mas em breve mostraria sua verdadeira face, a vergonha, o medo, a separação. Porque nenhuma queda começa com um salto. Toda queda começa com uma semente. E aquela semente agora estava plantada dentro deles. Quantas vezes você também já ouviu um sussurro de dúvida quando Deus havia falado claramente? Se essa parte te confrontou, comenta com um e diga de onde você está assistindo. Vamos ver quantas pessoas ao redor do mundo ainda estão ouvindo a voz da verdade. Curta, inscreva-se e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar. O sabor do fruto ainda estava em suas bocas, mas algo mais amargo já começava a descer pela garganta da história. Nenhum raio cruzou os céus, nenhum anjo gritou, a terra não se abriu, mas dentro deles tudo se partiu. Adão e Eva agora sabiam, mas o que sabiam os destruiu. Seus olhos se abriram, sim, como a serpente dissera, mas o que viram foi vergonha. Antes, a nudez era pureza. Agora era a acusação. O mesmo corpo que antes representava liberdade, agora precisava ser escondido. E o instinto humano mais antigo nasceu naquele momento. O de se cobrir, o de se esconder, o de fugir da luz. Juntaram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Tentaram cobrir por fora o que havia sido perdido por dentro. Mas folha nenhuma costura a alma.
O silêncio do jardim mudou. Antes era cheio de presença, agora estava carregado de medo. E então ouviram. A voz de Deus caminhava no vento da tarde. A mesma voz que antes trazia descanso, agora trazia pavor. Eles correram, se esconderam entre as árvores, como se alguma folha pudesse ocultá-los daquele que tudo vê. Adão, onde estás? Deus sabia, mas a pergunta não era geográfica, era existencial. Onde estava o homem que antes andava com Deus, sem medo? Onde estava aquele que confiava sem reservas? Adão respondeu, tremendo, ouvi tua voz no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. E o Senhor perguntou, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Ali, diante do Deus que tudo criou, o homem teve a chance de confessar, mas escolheu culpar. A mulher que me deste por companheira me deu do fruto, e eu comi. Adão não apenas culpou Eva, culpou Deus. A mulher que tu me deste. A comunhão havia sido quebrada. E agora, o veneno da acusação corria pelas veias do relacionamento. Deus se volta à mulher. Que é isso que fizeste? E ela responde, a serpente me enganou, eu comi. Ninguém assumiu, ninguém chorou. Ninguém se lançou aos pés do Criador clamando por misericórdia. O pecado já estava ali, não apenas no ato, mas na mente, no coração, na fuga. E então, Deus falou. Ao ouvir suas palavras, a criação tremeu. A serpente, ele declarou maldição eterna. Ela rastejaria, comendo o pó da terra, e seria odiada por todas as gerações. Mas no meio da maldição, veio a promessa. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali, mesmo na queda, nasceu a esperança. A primeira profecia, a primeira promessa da cruz. Um descendente viria, filho da mulher, e pisaria a cabeça da serpente. Mas por enquanto, o preço do erro precisava ser enfrentado. A mulher, Deus disse que aumentaria as dores da gravidez, que seu desejo estaria voltado para o marido e ele a dominaria. Ao homem, disse que do suor de seu rosto comeria o pão, que a terra, antes generosa, agora produziria espinhos, que do pó veio e ao pó voltaria. A morte havia entrado, e com ela a dor, a luta, a separação. A criação que antes celebrava, agora gemia. As flores que antes sorriam, agora murchavam. O solo que antes servia, agora resistia. Mas o pior ainda estava por vir. Adão e Eva ouviram as palavras mais amargas da história. Eles seriam expulsos do jardim. Não era apenas uma saída física, era uma ruptura espiritual. A porta do Éden seria fechada, e um querubim armado com espada flamejante guardaria o caminho para a árvore da vida. Não por crueldade, mas por misericórdia. Se em estado de pecado tocassem a árvore da vida, viveriam eternamente separados de Deus. E isso seria o pior dos infernos. Então Deus os vestiu, fez túnicas de peles. Pela primeira vez, o sangue foi derramado. Um animal inocente morreu para cobrir a vergonha do homem. A sombra da cruz apareceu no Éden, porque mesmo no juízo havia graça, mesmo na queda havia esperança. Adão olhou para Eva e a chamou de mãe de todos os viventes. Ele cria que a vida continuaria e que a promessa seria cumprida, mas o jardim ficou para trás. A terra agora dura, o corpo agora mortal, o espírito agora ferido. Mas Deus ainda era Deus, e a história ainda não havia terminado. O silêncio que se seguiu à queda não era o mesmo silêncio do Éden. Agora ele era pesado, carregado de distância, de culpa, de algo que o ser humano jamais havia sentido: separação. Deus, que antes caminhava ao lado, agora falava com autoridade de juiz. Mas mesmo em seu juízo, havia misericórdia. As palavras que ele pronunciou naquela tarde marcaram a terra.
o tempo e o destino de toda a humanidade. A serpente Deus não fez perguntas, não houve espaço para defesa nem explicação. A sentença foi direta. Maldita serás entre todos os animais. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Mas o golpe mais profundo veio com a promessa escondida na maldição. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Naquela frase, a primeira profecia, a primeira esperança, o primeiro vislumbre da cruz. Porque mesmo diante da rebelião do homem, Deus não abandonou sua criação. Antes que o sangue humano tocasse o chão, Deus anunciou que o sangue de um descendente pisaria a serpente. A mulher, Deus falou com firmeza e ternura. Ela, que havia sido enganada, agora ouviria sobre as marcas que o pecado deixaria em seu corpo e em sua história. Aumentarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. A maternidade, antes símbolo de bênção, agora seria acompanhada de dor. O relacionamento, antes harmonia, agora carregaria desequilíbrios. A mulher foi revelado que sua missão ainda continuaria. Ela seria mãe, e dela viria a esperança. Mas o caminho seria marcado por lágrimas. E ao homem, o guardião do jardim, Deus diz: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. A terra, que antes cooperava com alegria, agora resistiria. O trabalho, antes prazer, agora seria suor, espinhos e fadiga. O suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. A morte havia entrado, não como um fim abrupto, mas como um processo contínuo. Cada célula, cada suspiro, cada lágrima, lembrariam ao homem que ele havia se separado da fonte da vida. O Éden havia sido perdido, mas o céu ainda não havia desistido. Porque naquele mesmo cenário de juízo, Deus fez algo inesperado, algo que revelava que sua ira era real, mas sua graça era ainda maior. O texto diz que o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Pela primeira vez, o sangue foi derramado. Um animal inocente morreu para cobrir a nudez dos culpados. Não foi a figueira que os vestiu, foi o sacrifício. Ali nasceu a sombra do cordeiro. Ali surgiu o princípio da substituição. Alguém inocente, morrendo para que o culpado fosse coberto. A justiça de Deus exigia consequência, mas seu amor preparava redenção. Adão olhou para Eva e a chamou de vida, porque ela é a mãe de todos os viventes. Mesmo diante da morte, ele declarou vida. Mesmo após o juízo, ele pronunciou esperança. Mesmo sob condenação, ele se apegou à promessa. O homem que havia culpado a mulher agora reconhecia nela o canal da continuidade, porque Deus havia dito: o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. E essa frase ecoaria por toda a história, de geração em geração, de Abraão a Davi, de Maria a Jesus. Mas antes disso, era hora de partir. O jardim seria fechado. Deus os expulsou do Éden, e ao oriente colocou querubins com espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Eles não poderiam mais voltar, não por agora, não com o pecado ainda neles, porque viver eternamente em estado caído seria condenação eterna, e Deus, mesmo em seu juízo, poupou-os disso. O Éden ficou para trás, mas o plano da salvação havia começado a se cumprir. O homem agora caminhava fora do jardim, com suor no rosto, com dor no corpo, com medo no coração, mas com esperança.
no ventre da mulher. A história continuaria e a promessa seguiria viva. Mesmo no meio do juízo, Deus plantou uma promessa e você já sentiu Deus falando com você mesmo nos momentos mais difíceis? Escreva aqui nos comentários a cidade ou país de onde você está assistindo e diga: ainda há esperança. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ajude essa mensagem a alcançar corações que estão prestes a desistir. Não havia como voltar. As folhas do jardim ainda brilhavam com a glória da criação. Mas Adão e Eva, agora, só podiam olhá-las à distância pela última vez. O solo que antes celebrava seus passos agora parecia resistir ao toque dos seus pés. O vento, que antes carregava a voz de Deus, agora soprava frio, como se chorasse junto com a humanidade. Eles saíram, mas não com pressa, não com raiva. Saíram como quem compreende que cruzou um limite que jamais deveria ter sido tocado. O Éden ficou para trás, fechado, selado, guardado por querubins flamejantes que dançavam entre o mundo espiritual e o físico, impedindo qualquer retorno ao paraíso perdido. Não foi Deus quem se escondeu, foi o homem que se afastou. E agora? O mundo como o conhecemos começava. Adão olhava para a terra diante dele e não a reconhecia. As árvores do lado de fora não eram como as do jardim. Os frutos não tinham o mesmo sabor. O silêncio não era mais presença, era ausência. O corpo já sentia o peso do tempo, a alma já carregava o fardo do arrependimento. Eva, agora com olhos marcados pela dor, ainda carregava a promessa. Ela não sabia quando, nem como, mas cria que um descendente viria. E a esperança escondida em seu ventre seria mais forte que a dor que agora atravessava sua alma. O mundo novo começava não com festa, mas com luto, porque o que se perdeu no Éden não foi apenas um lugar, foi uma relação, uma identidade, uma inocência. E a partir daquele dia, tudo seria diferente. O homem conheceria o suor, a mulher conheceria a dor, o coração conheceria a saudade de Deus. A terra, antes amiga, tornou-se resistência. O céu, antes próximo, agora parecia distante. E a eternidade, antes acessível, tornou-se mistério. Adão cavou a terra pela primeira vez, não para plantar, mas para sobreviver. Com as mãos que haviam tocado a perfeição, agora ele arrancava espinhos. Com os olhos que haviam visto a glória, agora ele enxergava o peso da queda. Eva chorava, não porque havia perdido conforto, mas porque agora entendia a profundidade da consequência. Deus os havia vestido com peles. Um sacrifício havia sido feito para cobri-los, e esse sangue derramado era o sinal silencioso de que a justiça ainda exigia pagamento. Mas o amor já preparava a redenção. O mundo que conhecemos nasceu com dor. Não porque Deus desejou assim, mas porque o pecado abriu uma ferida no coração da criação. E toda ferida sangra. Ali nasceu o tempo, o envelhecer, a memória, a saudade. Antes não havia medo da morte, porque não havia fim. Agora, cada batida do coração era também um lembrete. Tudo que começa pode terminar. E mesmo assim, Deus os acompanhou. Ele não ficou no jardim. Ele não os abandonou na escuridão. O mesmo Deus que os expulsou foi o Deus que os sustentou. Porque o plano nunca foi a destruição, foi a redenção. Cada lágrima de Eva seria contada. Cada semente plantada por Adão seria acompanhada por olhos divinos. Cada nascimento, cada perda, cada gesto de fé seria um passo na direção do dia prometido. E assim, a história começou. O mundo que conhecemos nasceu do outro lado do Éden. O mundo do trabalho duro, da maternidade com dor, da distância de Deus. Mas também o mundo da promessa. Porque mesmo fora do jardim, Deus ainda falava, ainda agia, ainda chamava. Os séculos se passariam, reinos se levantariam e cairiam, profetas seriam levantados, alianças seriam feitas. Mas tudo apontava para aquele primeiro dia.
Aquele primeiro erro, aquele primeiro juízo e aquela primeira promessa, a serpente ainda rastejava, mas sabia que um dia alguém pisaria sua cabeça. Adão agora entendia o valor da obediência, mas já era tarde para voltar. Eva agora sentia o peso de gerar vida com dor, mas isso a lembrava de que a vida ainda fluía, e assim, com passos pesados, mas olhos esperançosos, eles seguiram. Construiriam uma casa, teriam filhos, veriam a maldade crescer, chorariam a morte, experimentariam o peso da culpa. Mas jamais se esqueceriam do que viram no Éden, jamais se esqueceriam do que ouviram de Deus. Eles não deixaram o paraíso com as mãos vazias, saíram com uma promessa, e isso foi suficiente para continuar caminhando. Porque às vezes, uma promessa é tudo o que temos e tudo o que precisamos. A porta do Éden foi fechada, mas a história da humanidade estava apenas começando. E nós somos filhos dessa história. Somos descendentes daquele sopro, daquela escolha, daquela promessa. A queda de Adão e Eva não foi um simples erro antigo. Foi o estopim de uma ruptura que até hoje sentimos dentro de nós. A inquietação que carregamos, o vazio que tentamos preencher, os conflitos que vivemos, tudo isso tem raízes naquele jardim perdido. Cada vez que escolhemos o ego em vez da obediência, cada vez que ouvimos o sussurro da dúvida e calamos a voz da verdade, cada vez que trocamos a eternidade por um prazer passageiro, ecoamos o mesmo gesto do primeiro homem e da primeira mulher. Mas a queda não foi o fim, foi o início de um plano. Um plano que revela um Deus que não abandona. Um Deus que, mesmo ofendido, ainda ama. Mesmo rejeitado, ainda busca. Mesmo traído, ainda promete. A justiça de Deus expulsou o homem do jardim. Mas foi o amor de Deus que começou a construir um caminho de volta. A espada flamejante diante do Éden era também o início de uma estrada de redenção. E essa estrada nos leva até uma cruz, porque séculos depois, o próprio Deus se fez carne, não em um jardim, mas em uma manjedoura. Jesus, o descendente prometido à mulher, veio para consertar o que Adão destruiu. Veio para vencer a serpente, não com força, mas com rendição. Veio para obedecer até o fim, mesmo que o fim fosse a morte. E ali, pregado entre o céu e a terra, o Filho de Deus levou sobre si todo o peso da escolha errada que começou no Éden. Ele foi despido para que fôssemos revestidos. Ele foi ferido para que fôssemos curados. Ele foi separado para que fôssemos reconciliados. O sangue que escorreu da cruz é o mesmo que ainda hoje nos convida a voltar, não para o jardim antigo, mas para a presença viva de Deus, que agora habita dentro de nós. A história de Adão e Eva não é apenas sobre o que perdemos, é sobre o que podemos recuperar. É sobre quem somos e quem podemos nos tornar. Porque se por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem também veio a salvação. E agora, a mesma decisão que transformou o Éden em exílio é oferecida a nós como porta para a eternidade. A cada dia, Deus ainda pergunta: onde estás? Não porque Ele não saiba, mas porque deseja que nós mesmos reconheçamos. Estamos longe, mas podemos voltar. A graça que foi prometida lá atrás, hoje se manifesta aqui, agora. Você não precisa mais costurar folhas para esconder sua vergonha. Você não precisa mais fugir da voz que caminha na tarde. Você não precisa mais viver fora do propósito para o qual foi criado. O caminho de volta já foi aberto e não é mais guardado por querubins com espadas. Guardado por um cordeiro que venceu a morte. E ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O mundo em que vivemos ainda carrega as marcas da queda, mas também carrega os sinais da esperança, porque o plano continua e a promessa ainda está viva.
Deus continua chamando homens e mulheres, não apenas para voltarem ao jardim, mas para caminharem com Ele, mesmo neste mundo quebrado, até que o novo céu e a nova terra se revelem. Ali, sim, não haverá mais choro, nem dor, nem separação. A árvore da vida voltará a estar no centro, e a presença de Deus será nossa luz eterna, mas até lá, a escolha continua diante de nós. Continuaremos repetindo a queda, ou vamos responder ao chamado da cruz? A decisão de Adão e Eva mudou a história do mundo, mas a sua decisão pode mudar a sua eternidade. Que a história deles sirva como um espelho, que o erro deles nos conduza ao arrependimento, e que a promessa feita à mulher reacenda em nós a fé naquele que veio, morreu, ressuscitou e voltará. Sim, tudo começou com uma escolha, e tudo ainda hoje se define por uma escolha. Se essa história falou ao seu coração, se você sentiu a verdade tocar sua alma como um sussurro do céu, então compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de esperança. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e comente de qual lugar do Brasil ou do mundo você está assistindo. Vamos espalhar juntos essa semente da palavra, porque muitos ainda estão se escondendo, mas Deus continua perguntando: onde estás?